Olá, vamos à nossa correção. Lembrando que eu estava dando aula na 41 e ela não tem atividade, é só para leitura mesmo, tá? Então, aí eu já estou passando para 42, 43. Então, a questão 9, você vai colocar C na sílaba destacada, né? Se for consoante, V se for vogal e SV se for semivogal. Na letra A eu tenho foi, o F é consoante, o O é vogal e o I é semivogal. Na B eu tenho caramelo, o L é consoante e o O é vogal. Na C eu tenho saída, S consoante, A vogal e semivogal. Na letra D eu tenho vento, V consoante, E vogal e N consoante, tá? Na questão 10, vocês vão fazer a mesma coisa, só que você vai fazer isso com todas as letras destacada, a gente vai das palavras, né? classificar se é Atirei, consoante, pau e dona. Eu fiz se no é papel, vou tirar vogal, uma se é foto e vou semivogal, colocar, tá? tá? Igual o exemplo aí Fica melhor que pra eles têm, entender. né? O que é. Então, no foi, tá todo destacado. Eu tenho F de consoante. Tenho esse O aí, que é vogal. E tenho esse I, que é semivogal. Na letra B eu tenho caramelo, o L é consoante e o O é uma vogal. Na letra C eu tenho saída, o S é consoante, o A é vogal e o I é semivogal. Na letra D eu tenho vento, o V é consoante, o E é vogal e o N é consoante novamente. Para cada palavra a seguir, faça no caderno um quadro, separando as letras e as sílabas. Depois, para cada fonema, marque C para consoante, V para vogal, SV para semivogal. Siga o modelo elaborado com a palavra gato. Então, eu separo as sílabas de gato, coloco o que é cada um. Eu vou fazer isso num papel, porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem e tirar uma foto, tá? Aí eu tenho atirei A vogal, T consoante, I semivogal, R consoante, E vogal e I semivogal. Pau, P consoante, A vogal, U semivogal. Dona, D consoante, O vogal, N consoante, A vogal também, certo? Estão separados aí, eu separei por barras, para não misturar um com o outro.
e com as siglazinhas, tá? Você vai fazer isso palavra por palavra. Essa daí é a resposta correta. Aí você vê se vocês responderam certo. Se não, apaga e faz a correção da palavra, certo? Você vai lembrando que era para você ter feito isso letra por letra, não só vogal, né? Como lá eles queriam vogal, aqui é a letra. Na página 45, nós temos para vocês completarem os encontros consonantais aqui, né, com palavras que tenham esse encontro, na questão 12. E aí tem GR, a gente tem grande, grill, PR, profissional, primor, primordial, TR, trânsito, trema, VR, palavra, lavrar, livro, BL, BL é na letra E, BL, blusa, CL, clone, FL, flor, GL, gladiadora, glicerina, DR, drama. Lembrando que vocês podem fazer isso com outras palavras, tá, gente? Não precisa ser as palavras que eu tô dizendo, não, tá? Não precisa ser exatamente essas palavras, não. O fundo musical é por conta de meu pai. Próxima questão, eles deram alguns exemplos de dígrafos, não é isso? E aí vocês vão... Aliás, não, é a 13, que é para dar o significado. Então, nós temos diagnóstico, que significa que é o resultado, né, de alguma coisa, geralmente de exames, mas diagnóstico pode ser de várias coisas, mas aí significa resultado, né? Mnemônico, né, que é relativo à memória, quando você utiliza alguma coisa para trazer essa memória. Pneumático é tudo que a energia que funciona pelo ar, né, o ar como fonte de energia. Psicologia é o estudo da mente, a área da ciência que estuda a mente, sua psique, seu ego, várias coisas. Pterodáctilo foi uma espécie de dinossauro. E timnese, que é uma expressãozinha da gramática, que significa mesóclise, que é o emprego de pronome oblíquo. Como a gente emprega o pronome oblíquo, e aí é chamado de minimese, mas a gente usa mais mesóclise do que minimese. Bom, aí na última questão, 14, ele deu alguns exemplos de dígrafos acima e pediu que vocês dessem outras palavras com o mesmo dígrafo, né? Então tem LH, que pode ser ilha, CH cachorro, NH ninho, GU mangue, QU máquina, RR carro, SR pássaro, SC descer. Mas aqui já tinha descer? Não, tinha descida, torcer, crescer. E na última CX, XC, excêntrico. Tem uma que é com C cedilha também, que podem colocar descendo. As derivações, né, das palavras principais. Ok? Próxima página. Bom, aqui nós temos na questão 15, que vocês vão dar mais 2 exemplos para cada dígrafo vocálico da tabela acima. E a questão 15 pede para que a gente crie, né, outras palavras. Então, eu tenho com a M 2 palavras a mais, né? Tampa e rampa. Com a N, janto e danço. Com a M, empolgo ou empolgar e embolsar ou embolso. Com IM, improvável e impossível. IN, interessante, inseto. ON, onda, sonda. UM, umbu e chumbo. UN, junto e trunfo. Já foi, né? Já. A próxima, vocês vão pegar as palavras que estão, as sílabas em destaque e transformar em outras palavras, né? Muro pode virar murro. Seque pode virar cheque. Mudo pode virar mundo. Una pode virar unha. Vento, veto pode virar vento.
Vela pode virar velha. Lembrando que vocês podem fazer outros usos, tá, gente? Não precisa ser as palavras que eu coloquei. Mas se você não conseguiu achar uma, aí você já usa aqui eu corrigi. Mas se você achou outras palavras diferentes que tenham esses mesmos dígrafos, vocês podem manter a palavra. Não precisa vocês apagarem a palavra, não, tá? E aí nós vamos para a página 47, questão 18. A questão 18 tá perguntando, parece que a Magali já nasceu gulosa, né? Por quê? Aí a gente tem que voltar na chargezinha da página anterior, que é porque as crianças, as outras duas, que é Mônica e Cebolinha, elas só letram mamãe, né, para chamar mãe, e ela soletra melancia. Então, ao invés de soletrar o nome da mãe dela, ela tá soletrando o nome da melancia. E aí depois ele vai voltando ao conceito de sílaba e tal. Na próxima questão, pede para que vocês separem a sílaba dessas palavras, né, e digam quantas sílabas tem. Então, eu tenho luva, tem 2 sílabas, catástrofe tem 4, mar tem 1, é monossílaba, especial tem 6 sílabas, ou especialmente, né, 6 sílabas, avenida, aí já é outra questão, né. E na próxima questão, que é a 20, ele pede para você ler em voz alta as palavras e você separar a sílaba como no modelo, né? Então, a, ve, ni, da, co, e, lho, pi, pa, freguês, chave, café, mar, monossílaba. A próxima questão, que é a questão 21, vocês têm que separar, né, e falar se é trissílaba. Monossílaba é aquela que não se separa, é uma sílaba só. Dissílaba, quando você separa, você vê que ficam 2 sílabas. Trissílaba, fica 3 sílabas. E polissílaba são aquelas palavras que têm 4 sílabas ou mais. Então, bagunça é trissílaba. Bem é monossílaba. Escola, trissílaba. Fortaleza, poli. Casa, dissílaba. Campo, é campo? Não, computadorizado. Computadorizado, polissílaba. Não, monossílaba. E cobra, dissílaba. Na próxima página, temos a questão 23, que é para a questão 22, para a gente ler em voz alta as palavras e determinar se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, né? Os ladrões levaram a gerente do banco como refém. Refém é oxítona. O professor fez uma observação sutil. Sutil também? Não, sutil é paroxítona. Sutil, paroxítona. Têxtil, que é na letra C, têxtil é paroxítona também. Rúbrica é proparoxítona. E hipódromo é proparoxítona. Na página seguinte, que é a 50, qual é o convite que o autor faz no poema? O poema é o da página anterior, tá? Ele faz um convite pra gente brincar de poesia, né? Porque, como ele disse que brincar com bola, papagaio e peão, de tanto você brincar, acabam se gastando, porque as palavras são diferentes. Na terceira estrofe, qual é o sentido da palavra brinca em quanto mais se brinca, quanto mais se brinca com elas? No caso das palavras, é você falar, né? Se for no caso dos brinquedos, é na brincadeira diária. O poema afirma que as palavras não se gastam. Por quê? Porque palavra, quanto mais você fala, mais conhecimento gera. Ela não gasta, ela não fica pequena. Quanto maior o seu vocabulário, mais você cresce. E o poema afirma... foi essa. Na visão da poesia, o dia a dia
E a água de um rio se parecem? Sim, porque da mesma forma que o dia se passa, a água do rio também passa. Separe as sílabas e indique a sílaba tônica das palavras. Bola, a sílaba tônica bo. Papagaio, a sílaba tônica ga. Ão, ão é a sílaba tônica. Água, a é a sílaba tônica. Brinca, o brim é a sílaba tônica. Rápido, o rá é a sílaba tônica. Agora, conforme a posição das sílabas tônicas, classifica as palavras em 1 para oxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Bola, bola é paroxítona. Papagaio, paroxítona. Pião, oxítona. Água, paroxítona. Brinca, paroxítona. Rápido, proparoxítona. Releia a segunda e a terceira estrofes do poema Convite. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gasta. As palavras não. Quanto mais se brincam com elas, mais novas ficam. Organize as palavras em destaque no texto em 2 grupos: monossílabas átonas e monossílabas tônicas. Lembra que eu falei para vocês o que era uma monossílaba átona e uma monossílaba tônica? As tônicas são aquelas que têm voz própria, né? Elas por si já se emitem. As átonas não. Eu não consigo definir. Por exemplo, não é uma monossílaba tônica, porque eu sei o significado. Ela sozinha já tem o significado. Mas, por exemplo, quando eu separo água, esse A que fica sozinho é uma monossílaba, mas ela não tem sentido sozinho, precisa do resto pra gente entender. Então, ela já é tônica, já é átona, tá? Então, tônico seria o não, porque ele sozinho é uma monossílaba, mas só tem o sentido. E o átono é aquela que não tem o sentido próprio sozinho. Então, ele quer que você diga aí, né? Então, só, ele é monossílaba tônica. O que é uma monossílaba átona. O de é átona também. As, átona. Não, tônica. Com, átona. Mais, tônica. Questão 30. Agora releia a primeira estrofe do poema. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Transcreva da estrofe as palavras solicitadas a seguir, separando as sílabas de cada uma delas. 2 palavras de sílabas oxítonas. Peão e bola. 2 palavras de sílabas paroxítonas, brinca e brincar. 2 palavras polissílabas paroxítonas. Poesia, papagaio. Uma monossílaba tônica, si. Uma monossílaba átona, as. Próxima página, que as questões da página para ler o texto da galinha, né? Era uma galinha cor-de-rosa, metida e chique, toda orgulhosa, que detestava pisar no chão, cheio de lama do galinheiro. Ficava no alto do puleiro e, quando saía do lugar, batia as asas para voar, mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior chilique, cacarejava, picava o galo e depois, com um ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Quais são as características da galinha cor-de-rosa? Além de ser cor-de-rosa, ela era metida e chique, toda orgulhosa. Porque ficava nervosa quando ela colocava os pés no chão, né? Quando chovia e ela enchia de lama, metia os pés na lama. Qual é o significado da expressão com ar de rainha? Aquele jeito orgulhoso de ser, nariz empinado, metida. Identifique no poema a palavra derivada do substantivo galinha. Galinheiro. Tem galinheiro aí? Tem.
Observe a palavra cor-de-rosa. Ela pode ser classificada como substantivo? Sim, né? Aliás, não. Aí não é substantivo. Aí é adjetivo porque é a cor da galinha. Se é a cor da galinha, é a característica dela. Se é a característica dela, é adjetivo, né? Característica do substantivo é um adjetivo, então não pode. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas pelo substantivo coletivo correspondente. Faz as alterações necessárias. Os lobos sempre caçam em bando. A alcateia sempre caça em bando. As ilhas eram todas desertas. O arquipélago era todo deserto. Aí você vai ter que alterar, né? Colocar no masculino, no singular. Os artistas do filme estavam reunidos para a apresentação. O elenco do filme, que é o coletivo de artistas, estava reunido para a apresentação. As estrelas do Cruzeiro do Sul formam o desenho de uma cruz. As constelações do Cruzeiro do Sul formam, ou se você colocar a constelação, tem que colocar tudo no singular. As roupas e os acessórios já estão na casa nova. Aí é enxoval, né? Tanto de roupa quanto de acessório. Então, o enxoval já está na casa nova. Os quadros daquela exposição, o coletivo de quadro é Pinacoteca, Acervo Galeria. Aí vocês dizem a alteração certa. Parte das plantas das ilhas caribenhas é exótica. Planta é flora. E ilhas é arquipélago, né? Vocês alteram. Qual das palavras a seguir é um substantivo abstrato? Que abstrato é aquele que você consegue, que você não consegue desenhar sem o auxílio de outro, né? Bruxa é concreto, bondade, o ar é concreto, bondade é abstrato, letra C. Porque saci eu consigo desenhar, não preciso de nenhum objeto. Qual das palavras a seguir é um substantivo concreto? Justifique sua resposta. Dor precisa de um objeto para desenhar. Fé também. O ar, não. E a felicidade também. O ar é a resposta. Por quê? Tá precisando para justificar, né? Porque o ar eu consigo fazer um desenho que simboliza o ar sem precisar fazer um outro desenho para ajudar. Forme substantivos derivados das palavras a seguir. Flor, floricultura, florista. Sol, solstício, ensolarado. Mar, maresia, marinheiro, marítimo. Dia, diário, diariamente. Identifique os substantivos primitivos que dão origem aos derivados. Peixeiro vem de peixe. Camponesa vem de campo. Porteiro vem de porta e pobreza vem de pobre. Essa página tem questão. Você lerá um texto de uma aventura de um grupo de crianças que adoram investigar os mistérios que surgem onde moram. É a primeira vez que um dos personagens participa de uma investigação. Qual será o desafio que eles precisam resolver? Foi numa quarta-feira. Eu vou passar para as perguntas, tá? O texto vocês lerem aí, porque senão vai levar muito tempo. Em resumo, o texto está falando do narrador que o pai dele foi ver os tomates e os tomates tinham sido roubados, né? Aí ele pergunta na letra A, o que você imagina que pode ter acontecido a seguir com a turma dos detetives? Como são detetives, eu acredito que eles passaram a investigar quem tinha roubado os tomates, né? Como estava a temperatura na quarta-feira? Qual palavra indica isso? Ele fala uma quarta-feira bem calorenta. Então, estava quente. A que substantivo as palavras desesperado e exagerado se referem? Ao pai dele, né? Que quando ele vai pegar tomates. Acho que ele era chefe de cozinha. O que essas palavras expressam sobre a reação do pai do personagem daquela situação? Que ele ficou desesperado, nervoso, irritado, deve ter gritado. Você sabe o significado de gatuno? Gatuno quer dizer ladrão, né? Vem de gato, porque gato às vezes rouba, então significa roubar ou ladrão.
Observe a palavra guloso. A que substantivo ela se refere? Ao gaturno, né? Ao ladrão, que seria gaturno. Qual é a função da palavra guloso no texto? Copie e responda no seu caderno. Opinar sobre o personagem, caracterizar o personagem. Opinar, né? Não é uma característica, porque eles não conhecem quem é ainda. O que você acha que aconteceu com os tomates do grande chefe? Tomatini. Foram roubados, alguém pegou. Que outra característica você atribuía aos gaturnos em lugar de guloso? De modo a manter o sentido do texto corajoso, né? Por ter coragem de ter roubado algo que não lhe pertencia, ou uma característica não tão legal como cruel, por exemplo. No trecho do livro Os Detetives do Prédio Azul, várias palavras caracterizam os personagens. E o dia em que ocorreu o roubo. As palavras que caracterizam os substantivos, particularizando-os, são chamadas de adjetivos, né? Só que adjetivos nós já vimos em sala, já demos uma leve pincelada, até porque vocês já viram isso nos anos anteriores. Só que eu quero dar uma aula sobre adjetivo mesmo, né? Uma videoaula. Então, as questões que estiverem próximas a adjetivo, a gente vou deixar para lá, para a gente poder levar isso mais a sério, não é isso? Para poder ficar uma coisa mais concreta, tá? Vamos passar para outra para ver se tem alguma coisa dos assuntos que vimos. Se tiver de adjetivo, a gente deixa para a próxima atividade, depois da videoaula de adjetivo. As questões da página 37, 39, 40 e 41 são referentes à leitura desse texto, né, que é o Córrego do Sumidouro. Então, vocês fizeram a leitura prévia e agora nós vamos passar para as questões do texto, certo? Então, passemos para a questão, né? O texto se desenvolveu como você imaginou? Para mim, sim. Eu achei que ia aparecer uma onça, mas enfim. Os personagens agiram como você imaginou na sessão antes de ler? Que hipóteses se confirmaram? Eu achei que eles eram mais corajosos e acredito que eles foram um pouquinho mais medrosos ao longo do texto. O que mais chamou sua atenção nessa narrativa de aventura? O ambiente, porque eu gosto da Amazônia, acho um ambiente legal, essa questão de árvores, pássaros, me identifico. Com base na leitura desses trechos, você ficou interessado pela história? O que mais você gostaria de saber? Eu fiquei, sim, eu gostaria de saber como termina. Se eles conseguiram chegar no paredão, né? E por que aquele índio estava lá? E por que ele deu aquele assobio, né? Imitando aquela árvore. Parecia que ele estava chamando alguém. Com base na leitura desses trechos, você... já vi. Interpretação. Na narrativa de aventura, os fatos são narrados por um narrador. Copie no caderno a alternativa que melhor explica como é o narrador dessa história. Letra A. É um narrador, participa da história como personagem, é o personagem principal? Não, né? É o narrador narra os fatos de fora da história, mas conhece todos os sentimentos dos personagens? Sim. Então, é essa daí. Ele narra a história, alternativa B, narra a história, e ele, ao mesmo tempo, ele conhece, ele diz o que cada um é, como cada um sente, o que cada um faz, tem costume, né? Comprove sua resposta com trechos. Aí vocês, logo no início ele fala, e sempre quando ele fala de alguém, porque fulano de tal tá acostumado a fazer isso. Quando ele fala que o cara não sabe armar barraca direito, né? Parece que a expressão chutar o pau da barraca foi inventada por ele. Ou seja, ele já sabia que o cara era desastrado. O texto, o personagem que se destaca é Santa Fé. Que característica de Santa Fé lhe rendeu esse apelido? Por acreditar nas coisas, né? Ter fé em coisas que ninguém acreditaria. Que histórias apresentadas sobre esse personagem ressaltam essa característica? Ele tinha fé em tudo também, né? Aí no trecho da história mostra isso quando ele falaram da onça e ele naturalmente acreditou. O texto fala assim, ele naturalmente acreditou, porque ele é que sempre acreditava, ele sempre tinha fé nas coisas.
Que histórias apresentaram-se? Então era essa, a história da onça. Que outras características de Santa Fé podemos deduzir com base com essas atitudes? Ele era mentiroso? Não. Pessimista? Sim. Corajoso? Não. Cuidadoso? Não. Otimista? Um pouco. O cenário é um fator importante na narrativa de aventura. Onde os amigos estão? Na Amazônia, né? Num córrego da Amazônia. Que perigos este lugar apresenta? Da mata, as onças que eles ficam com medo de aparecer uma onça. Releia esse trecho e observe o cenário ao cair da tarde. Santa Fé ficou sentado em silêncio à beira do córrego. As águas cor de guaraná foram se tingindo de um castanho escuro depois de preto. Parecia vinho ou coisa semelhante. O que aconteceu com as águas? Elas foram escurecendo, né? Porque à medida que o sol ia sumindo, isso ia modificando também a cor da água. E aí a mata cobria, as árvores cobriam e ela ia ficando cor de guaraná, escuro, né? A cor do guaraná saiu e foi ficando castanho escuro, quase preto. Como é a mudança no cenário colabora para a construção do suspense? Porque vai tudo ficando escuro e eles acabam ficando com medo que não dá para ver nada.